Após quase 1 ano e meio dormindo e aprisionado em um caixão, Rai, o nobre mais poderoso que já existiu, finalmente desperta. Ao acordar, ele percebe o quanto o mundo se transformou durante seu longo sono. Tudo está diferente agora. No Japão moderno, a humanidade cresceu enormemente e o domínio de seu povo, conhecido como os nobres, praticamente desapareceu do mundo. Antigamente, esses seres poderosos, conhecidos como nobres, estavam em uma posição de poder e eram adorados. Os humanos eram vistos como governantes e até deuses. Isso foi há cerca de 820 anos. Rai tenta recriar uma pequena parte do que lembra para honrar sua herança. Enquanto isso, ele precisa ser um aluno normal no ensino médio, mesmo sendo o ser mais poderoso que já existiu. Além disso, é seguido por um grupo criminoso que despreza o poder e a fama dos nobres. O mundo estava em uma situação de guerra. Tudo começa em um pequeno barco com um grupo de homens da União que encontram um caixão no meio do nada. Eles decidem levá-lo para um armazém abandonado. Durante várias horas, esses homens tentam abrir o caixão. No entanto, não importava o que fizessem, ele simplesmente não se abria. Então, todos decidiram deixar o caixão passar a noite lá e disseram que tentariam novamente no dia seguinte. Entretanto, naquela mesma noite, quando a lua cheia apareceu no céu, Rai, o mais poderoso de sua espécie, acordou de repente na manhã seguinte. Rai imediatamente foi procurar seu assistente, que era chamado Frankenstein, e que na época era o diretor de uma escola. No entanto, quando Rai chegou ao local, ele foi recebido por um outro aluno, um jovem chamado Shin-Woo. Shin-Woo estava atrasado para a escola, e por isso, não tinha permissão para entrar pelos portões. Ele cumprimentou Rai e ficou se perguntando como nunca tinha visto um aluno com uma aparência como a dele antes. Mas enquanto ele pensava sobre quem poderia ser aquele aluno, os portões se abriram e de forma mágica, o garoto desapareceu. Rai foi à sala do diretor ao perceber que Frank estava lá. Do lado de fora, prestes a bater, Frankenstein já sentiu sua presença. Abriu a porta e se ajoelhou, chamando-o de mestre e dando-lhe as boas-vindas à terra dos vivos. Frankenstein então diz a Rai que esperou pacientemente por 820 anos. Rai pergunta a Frank qual época é essa, e Frank diz que é o século XXI. Devido ao longo sono de Rai, ele precisa aprender sobre a era moderna. Rai pergunta a Frankenstein se pode estudar ali. Mais tarde, Rai vai à aula, e o professor o apresenta à turma. Rai se apresenta com seu nome completo. Cade é um trauma de Hazal. Após a apresentação, Shin-Woo grita que esse é o garoto que ele viu antes, mas sumiu no ar. O professor diz a Shin-Woo que Ri se sentará ao seu lado, já que Shin-Woo o conhecia desde o início das aulas. Isso faz todas as meninas olharem para Shin-Woo com inveja. Enquanto isso, 2 homens da organização Union voltam ao armazém e descobrem que o caixão foi levado. Esses 2 homens são MM21 e M24, responsáveis por levar o caixão. Ao chegarem, o caixão sumiu e ficaram irritados com o vigia. Pensaram que ele mentia sobre o caixão. Para verificar, MM24 morde o pescoço do vigia, revelando suas memórias. Dentro de sua cabeça, ele vê uma testemunha feminina na memória e a usou para rastreá-la e achar a mulher para obter as respostas. O vigia mordido pelo M124 virou um monstro e agora trabalha para a organização. De volta à escola, Rai estava na cantina com Shin-Woo, e todas as garotas olhavam para ele. Shin-Woo está surpreso que Rai nem sabe o que é ramen e nunca ouviu falar disso. Já tinha ouvido falar desses pratos japoneses famosos. Shin-Woo ajuda a entender e provar a comida. Para Rai, parecia veneno ou armadilha, mas vira seu prato favorito. Voltando da escola, Rai, Shin-Woo e Aiken ouvem gritos sob a rodovia. Vemos Yuna sendo atacada por um monstro mordido pelo M24. O monstro estava rastreando Eunha, pois ela era a única testemunha dos sonhos antes de o caixão ser levado. Então, Shin-Woo rapidamente correu até o monstro como um verdadeiro maníaco e deu-lhe um chute no rosto, semelhante ao de Bruce Lee, derrubando o monstro no chão e salvando sua amiga Yuna. Naquele momento, os outros viram o monstro se levantar, ficaram aterrorizados e fugiram rapidamente. No entanto, Rai não se importou com o monstro e permaneceu completamente imóvel. Seus olhos brilharam em vermelho. Sentiu algo na esquina. Eram MM21 e MM24 escondidos. Eles notam algo diferente em Rai, sem saber que ele saiu do caixão que procuravam. Após fugir, acham um lugar seguro no parque. Quando M21 e M24 são vistos no beco com o monstro, decidem que seguir Yuna ainda é uma boa ideia. Melhor plano de ação, pois ela é a única que testemunhou o que ocorreu e o que saiu do caixão naquela noite. Durante a conversa, descobrimos que eles estão colaborando com outros em uma organização chamada Union. Essa organização realiza atividades obscuras, como experimentos em humanos, para criar pessoas com poderes como M21 e M24. Como resultado, M24 se tornou um vampiro com super força, e M21 é um demônio lobisomem. Aqui,
encontramos Jake e Mary, superiores de M21 e M24, do grupo suspeito. Eles dizem para encontrarem o caixão rápido, ou serão eliminados, pois são subordinados sem valor. Em um flashback, vemos a sede da organização, onde M21 e M24 foram criados e receberam ordens para recuperar o caixão, já que Jake sabia que o poderoso Noble estava em perigo dentro dela. Mas, sabendo do poder no caixão, os MTs 21 e 24 queriam usá-lo contra a organização por vingança do que fizeram com eles e outros no laboratório, tratados como ratos. Após dias procurando o caixão, M21 e M24 viram Rai e seus colegas de novo. Do prédio mais alto, M21 ficou chocado quando Rai os encarou. O monstro se levanta e eles se encaram. Jake e Mary chegam ao topo e Jake planeja eliminar Shin-Woo e seus amigos, as únicas testemunhas do que ocorre na organização. Ninguém pode saber sobre os monstros e experimentos além dos membros. No caminho para casa, Shin-Woo e amigos são abordados pela organização. Jake aparece e são atacados pelo M21. Jake fica impressionado com as habilidades de luta de M21. Mas M21 diz a Jake que um colega ainda está desaparecido e é ele quem precisam capturar. No entanto, Rai estava com seu assistente Frank. Enquanto conversavam, Frank recebeu uma ligação do número de Shin-Woo, mas era uma mensagem de Jake, pois ele capturou seus alunos no armazém. Por outro lado, o monstro estava prestes a comer os colegas de classe. Shin-Woo se levanta a tempo de salvá-los, e eles fogem. Rai e Frankenstein procuram Shin-Woo e os outros. Frankenstein sente que algo está errado, e precisa encontrá-los antes que algo aconteça. Enquanto Rai e Frank voam, Shin-Woo, Ikan e Yuna correm para o elevador. Jake se enfurece e mata o monstro criado por M24, pois era inútil e começa a... Jake resolve o problema sozinho. Ao chegar ao elevador, ele agarra Shin-Woo e começam a lutar. Mas Jake, sendo altamente modificado e forte, supera Shin-Woo, que é só um aluno comum, mas tenta derrotar Jake. Enquanto isso, o M24 está ao fundo, e Shin-Woo-ban implora a Jake que não machuque seus amigos, e Shin-Woo diz que não permitirá isso. E isso foi ouvido por M24, que lembra o que Jake fez com ele e seus amigos na sede. O M24 não podia permitir que Jake fizesse isso de novo. Então, ele se aproxima de Jake e dá um golpe impressionante no queixo. Nesse momento, o M24 tornou-se oficialmente um trapaceiro. O M21 descobriu isso imediatamente, pois estavam no mesmo sinal com um fone de ouvido, e ao ouvir o que o M24 fez, Mary atacou o M21, e eles começaram uma grande briga. Nesse momento, Jake se levanta e ataca o M24. Mas, mesmo sendo mais fraco, o M24 agarra Jake e se explode. Enquanto isso, M21 luta contra Mary, mas é inútil, pois ela faz movimentos insanos e domina M21, chamando-o de burro e insultando seu amigo M24, chamando-os de experimentos fracassados e órfãos inúteis. Enquanto assava o M21, ela estava prestes a destruí-lo. Nesse momento, Frankenstein surge de repente e agarra Mary a tempo, com Rai logo atrás. Ao ver Rai novamente, M21 sente algo estranho, e percebe que há algo diferente nele. Frankenstein então pergunta a Marie sobre os alunos, mas ela diz que não podem salvá-los, pois Jake os capturou e já é tarde demais. Nesse momento, M21 acredita que Rai pode salvar M24 se chegar a tempo. Ele informa Rai sobre a localização e avisa Frank e Rai para saírem, pois quer enfrentar Marie novamente. Mas Rai não deixa M21 lutar, sabendo que ele perderá. Em vez disso, ordena que Frank cuide de Mary e quer que M21 o guie até Shin-Woo e os outros. Minutos após a explosão, Jake se levanta, mas M24 desapareceu. Nesse momento, Jake confronta Shin-Woo e o chama de humano fraco e nojento, dizendo que adora matar lixo como ele. Mas quando Jake ia acabar com eles, Rai chega, e Jake lembra do aluno ausente quando encontraram Shin-Woo. De repente, M21 grita e ataca Jake com força total. Contudo, Jake é mais forte e derrota M21. Nesse momento, a cena muda para Marie e Frankenstein. Marie testemunha a força de Frank, e pela primeira vez em anos, ela se transforma em sua verdadeira forma, chocando o inimigo. Frankenstein duvida da vitória ao ver a verdadeira forma de Marie. No entanto, Rai permite que Frankenstein quebre seu selo, liberando todo o seu potencial como nobre. E então vemos ele ganhar uma quantidade imensa de poder. E Marie instantaneamente fica com medo dele, sem conseguir acreditar no que está acontecendo. Após isso, Frankenstein assusta Marie, dizendo que toda a organização teve início com os nobres,
pois eles estão apenas tentando imitar o que os nobres fizeram, querendo se tornar deuses como eles. No entanto, Frank afirmou que eles são apenas humanos comuns e patéticos, com poderes de ratos de laboratório, e nunca poderiam realmente governar os humanos, pois suas intenções são apenas malignas. De repente, ele a ataca com uma explosão que destrói o prédio e quebra os vidros. Marie não pode fazer nada. Enquanto isso, Jake derrota M21, que está fraco demais para lutar, restando apenas Rai. Jake se aproxima de Rai, que parece apavorado, sem olhar nos olhos de Jake, e Jake ri do medo dele. Jake ri e zomba de Rai, chamando-o de nomes, e manda Rai se ajoelhar. Mas Rai, sem dizer nada, usa suas habilidades e faz Jake se ajoelhar como um filho, sem tocá-lo. Vendo esse poder, M21 fica chocado, e percebe que ele é quem a organização mencionou, o poder oculto do caixão, o Noblesse. Após fazer Jake parecer uma cadelinha na frente de todos, ele tenta se levantar, mas Rai sempre esmaga sua cabeça no chão com controle mental. Shin-woo tenta avisar Rai para ter cuidado, mas Rai não quer que saibam quem ele é ou do que é capaz, então, os faz dormir com controle mental. Nesse momento, Jake se transforma em sua forma de rato de laboratório, e vemos o monstro dentro dele pela primeira vez. Na primeira vez, Jake se transforma em um monstro demoníaco enorme, com uma força insana, um ser feito para lidar com grandes problemas como Rai. No entanto, mesmo após essa transformação, Jake ainda não consegue tocar em Rai, e Rai o faz se ajoelhar novamente, mesmo quando Jake está em sua forma de monstro demoníaco. Jake então, tenta mais uma vez, e reúne toda a sua força para desferir um grande golpe em Rai. Mas Rai simplesmente bloqueia o ataque a poucos centímetros de seu rosto, e Jake ainda não fez nenhum movimento físico. Jake tem contato com Rai, não importa quão poderoso ele seja. Após ver Jake tentando matá-lo, Rai decide fazer justiça, e diz que Jake pagará por seus pecados com sangue. Rai destrói Jake, explodindo-o em pedaços. O prédio fica vermelho, e ele é apagado do universo. Enquanto isso, um exército de homens armados é atacado por assaltantes chamados Da Five, que pertenciam a um grupo chamado União ou Organização. Os assaltantes Da Five, Tao, Takio, Sharkhammer e seu líder Kranz eliminaram as forças armadas com facilidade e capturaram um cientista sênior. Após o sucesso, os Da Five decidiram ir ao Japão para a próxima missão. Enquanto isso, no Japão, 2 estudantes do ensino médio, Shin-woo, ou Toshiro, e seu amigo Iken, Rai e Manabu Case, voltam ao ensino médio. Eles são recebidos por um grupo de garotas que cercam o novo segurança da escola, M21. De longe, Rai, nosso protagonista, é tranquilizado por seu servo Frankenstein, ou Frank, sobre a memória de Toshiro ter sido alterada, já que Toshiro sabia que M21 era um super-humano. Na noite anterior, M21 conseguiu o emprego de segurança porque era parte do sindicato, mas eles estavam atrás dele e de seu amigo M24 porque eles tinham poderes especiais, e a União os via como experimentos fracassados. Assim, a M21 precisou ser discreta. Atualmente, Frank, presidente da escola, deixa seu mestre Rai fingir ser aluno do ensino médio. Mesmo sendo nobre, Rai quer se atualizar com a tecnologia dos últimos 820 anos. Ao entrar na sala, Rai rapidamente faz amizade com Toshiro e desenha uma cara de gato em seu curativo. Na hora do almoço, Rai fica impressionado com os smartphones, vendo os alunos tirarem fotos e conversarem à distância. No intervalo, Rai conversa com Frank no M21, expressando seu desejo de ter um celular. No dia seguinte, Toshiro e Manabu ficam surpresos ao ver Rai com o mais novo smartphone. Durante o almoço, um grandalhão em um carro de luxo aparece e começa a brigar com os alunos na área de esportes procurando Tashiro. Ao ouvir o barulho, Tashiro, Rai, Manabu e outros alunos correram. M21 hesita em se envolver para manter a discrição. Um zelador mais velho tenta intervir, mas o grandalhão se irrita e se prepara para socar. Toshiro aparece para proteger o zelador, bloqueando o soco com sua bandagem. O grandalhão reconhece Toshiro e diz que o procurava, alegando que Toshiro tentou agarrar sua namorada. Toshiro continuou tentando explicar que sua namorada não havia entendido a situação corretamente, mas o grandalhão estava completamente determinado a bater nele. Sem ter outra opção, Toshiro foi forçado a revidar, e o grandalhão desferiu alguns socos antes que Toshiro conseguisse acertar um uppercut. Quando as coisas estavam realmente piorando, Rai teve que intervir e fazer com que M21 entrasse em ação. O M21 apareceu rapidamente diante do grandalhão e o dominou com facilidade. Assustado, o grandalhão disse a seus amigos para se afastarem, dando marcha ré rapidamente em seu carro esporte para escapar da situação. Mais tarde, Frank pediu desculpas a M21 por colocá-lo no centro das atenções, quando ele queria ficar quieto. No Japão, o Da Five, grupo de atacantes, estava em um arranha-céu, planejando. No dia seguinte,
Ao fechar os portões da escola, 2 alunos de cabelos brancos pedem a M21 para levá-los a Frank, o diretor. Vendo que são nobres, Frank tenta agir normalmente e os matricula no ensino médio. Mas ele avisa Rai sobre Regis e Sarah, os novos alunos. Ao entrarem na sala, Regis se assusta com a aura demoníaca de Rai e decide ficar mais perto dele. Na cafeteria, Regis acha Rai intrigante. Toshiro percebe que Manabu gosta de Sarah e compartilha seu plano com Rai para juntá-los. Enquanto isso, Frank e M21 voltam para casa. No caminho, M21 pergunta sobre os Nobles, seres poderosos procurados pela União. Ao contrário da União, que usava ciência para extrair poder dos humanos, os Nobles tinham força inata. Frank diz que, séculos atrás, os Nobles surgiram em um momento crítico para a humanidade, dedicando-se a protegê-la, pois eram mais fortes e tinham poderes únicos. Frank especula que Regis evitou brigar porque achou que ele era humano comum. M21 zomba da ideologia nobre, mas Frank diz que alguns nobres pensam diferente. Eles acreditam que, com o progresso, humanos não precisam de uma raça superior. M21 pergunta se Rai e Frank eram nobres, e Frank responde de forma ambígua que ele está certo e errado ao mesmo tempo. Ao chegar em casa, Frank não gosta de encontrar Regis, Sarah, Rai e amigos fazendo bagunça. Ele foge para a cozinha para lavar a louça. Vendo que M21 mora com Frank, Toshiro sugere que Regis e Sarah também fiquem. Frank hesita, mas seu mestre, Rai, permite. Na cozinha, Frank pede desculpas a M21 por trazer mais gente quando ele queria sossego. O M1M21 agradece sinceramente a Frank por tudo que ele fez e o ajuda a lavar a louça. Sarah entra na sala para oferecer ajuda, mas Frank assegura que está tudo sob controle. Ao sair, Sarah nota o número 21 tatuado na mão de M21. No dia seguinte, ela informa Regis sobre a tatuagem e sugere que M21 era um sujeito experimental da União, já que a União numerava seus sujeitos. Convencido de que o sumiço do caixão da nobreza estava relacionado ao repentino aparecimento do M21, Regis resolve seguir os passos do M21. Ao confrontá-lo, Regis pergunta o que ele sabe sobre o desaparecimento do caixão. O MM21 tenta enganar Regis sobre seu envolvimento, mas Regis não se deixa enganar, e exige que o MUMT21 revele quem são os responsáveis pelo desaparecimento do caixão. Achando que Regis não sabia da saída da noblesse, M21 tenta dar poucas informações. Cansada, Regis tenta controle mental, mas M21 escapa e transforma as mãos em garras. Lutando, Regis é avisada por Sarah sobre o problema. Antes, Toshiro, Manabu, Rai e Sarah voltavam para casa. Toshiro tentou levar Manabu perto de Sarah, mas encontrou homens estranhos. Pediram a Toshiro que obedecesse enquanto ameaçavam Rai com uma faca. Ao saber disso, Regis e M21 vão até Toshiro e o encontram lutando. Regis quer ajudar, mas M21 o impede, dizendo que Sarah está segura e que os humanos não são mais tão fracos. Quando o líder da máfia saca uma arma, M21 protege Toshiro. A multidão, derrotada, deixa Toshiro e seus amigos e vai embora à noite. Os humanos não precisam mais da liderança dos nobres e são mais independentes do que séculos atrás. Apesar de algum atrito, Regis e M21 superam a briga anterior. Ao chegarem em casa, Regis avisa M21 que o observará por enquanto. Ainda acreditando que Frank era humano comum, Regis usa controle mental para Frank, entre aspas, esquecer a discussão com M-Twitch, para que Regis pense que funcionou. Frank age como se estivesse sendo controlado mentalmente. Além disso, Regis usa seus poderes em Rai, mas não tem certeza se funcionam devido à personalidade inexpressiva de Rai. Em outro lugar, os da Five da União investigam o sumiço do caixão. Segundo o tal da Five, o desaparecimento foi ironicamente encoberto pela polícia como ataque psicológico, embora causado por sobre-humanos. Além disso, Jack e Marie, modelos sobre-humanos, foram investigar o caixão antes deles. Presumem que ainda estão procurando o caixão perdido, pois não informaram sobre a infecção criada por M21 e M24. Sem notícias de M21 e M24, acreditam que estão vivos e começam a procurá-los. Enquanto isso, no colégio, Manabu repreende Toshiro por se envolver em brigas. Manabu e Regis se apegam a ele, fazendo Toshiro pensar que ele se interessa por homens. Na casa de Manabu, um nerd da computação, seu tio policial, o encarrega de verificar a segurança do servidor policial. Manabu encontra Tao, do da Five, tentando invadir o servidor. Eles começam a se respeitar,
pois não conheciam ninguém tão nerd quanto eles, e continuaram a... Os dois jogadores se superam enviando ataques no servidor. Durante a batalha intensa, Toshiro estraga a diversão ao tropeçar no cabo da bateria do laptop, desligando o laptop de Manabu. Manabu repreende Toshiro por não pensar, e sai para relatar o ataque ao servidor ao tio. Com Manabu fora, Toshiro assume o laptop de Manabu e lê seus bate-papos. Tao, impressionado com as habilidades de Manabu, inicia uma conversa com ele, sem saber que Tashiro agora estava por trás do laptop. Toshiro começa a suspeitar quando Tao revela que é um homem de 24 anos, o que faz Toshiro acreditar ainda mais que Manabu tem interesse em homens, e até mesmo em pessoas mais velhas. Enquanto Toshiro estava ocupado conversando, Manabu se aproxima dele com uma frieza divina nos olhos, fazendo Toshiro engolir seco de medo e implorar por misericórdia. Enquanto isso, Tao, percebendo que Manabu não reage, informa Kranz, líder da Da-5, sobre o paradeiro de M21, pois Tao o localizou invadindo câmeras da cidade. Kranz ordena que Hammer e Shark capturem M21 vivo, usando todas as técnicas possíveis. Na casa de Frank, M21 e Regis discutem e, quando M21 ia revelar seu passado, ele disse: M21 é interrompido por Frank, que perde a calma e manda Regis e M21 limparem as embalagens jogadas no chão. Regis, sendo irritante, pede que Frank faça Rai ajudar também. Frank, hesitante em pedir isso ao mestre, tenta mudar o assunto para Sarah, mas Regis insiste em falar de Rai. Irritado, Rai se levanta sem expressão e começa a ajudar Regis a limpar. No dia seguinte, Frank dá uma conta bancária falsa a M21, não rastreável pelo sindicato, e deposita seu primeiro salário. No caminho, M21 encontra Shark e Hammer, que começam a brigar. Logo, uma batalha começa, e Shark derrota M21 facilmente. A luta é interrompida por Regis e Sarah, que encontram M21 ferido. Provocado por Regis, que o critica, Shark lança um forte ataque contra Regis, mas é bloqueado por M21, que se coloca à frente de Regis e absorve o golpe. Logo após, Kranz aparece e repreende Shark por exagerar com M21, mesmo tendo instruído a trazê-lo vivo para proteger Regis e Sarah, e também para saber sobre seus antigos aliados. M21 aceita se unir à Da-5, pois agiu para integrar o sindicato, já que a Da-5 ainda acreditava que ele era um agente sindical. Regis também acredita no ato de agente sindical do M1M21, e fica furioso por se sentir traído. Enquanto isso, Manabu verifica a segurança dos servidores da polícia, e volta preparado para combater a violação de Tao. Tao aparece e envia muitos vírus para o dispositivo de Tao, surpreendendo-o. Tao, impressionado, rastreia os dados de Manabu, descobre onde ele está, e decide visitá-lo em breve para fazer amizade. Regis. Na mansão de Frank, Regis e Sarah avisam Frank sobre a traição do M1M21, preocupando Frank com o vazamento de informações de Rai para o sindicato. Em um local isolado, a Da-5 detém e tortura o M1M21 para obter informações sobre a missão do caixão e sobre Jake e Marie. Como ele não cede, a Da-5 decide deixá-lo pensar antes de partir. Takuo se solidariza com o estado de M21 e oferece água, surpreendendo-o. M21 e os outros do Da-5. Após beber, M21, fingindo ser agente sindical, concorda em cooperar, e só promete revelar informações se os membros da Da-5 revelarem dados sobre seus colegas de experimentos fracassados. Após aceitar, M21 aproveita ser a única pista do caso e barganha por comida. Kranz pede a Hammer para dividir seu broast gorduroso do McDonald's, mas o M21 quer ramen. Durante uma pausa, Tao elogia Takuo pela forma humana de agir, pois foi o único a simpatizar com M21. Takuo diz que sua gentileza vem das memórias com a irmã na escola. Manabu questiona o sumiço repentino de M21 e pergunta a Regis sobre ele. Ao perceber que Regis estava extremamente furioso por algum motivo, Manabu decide planejar uma festa na mansão de Frank. Pouco depois, Manabu recebe uma mensagem de texto de Tao, pedindo um encontro físico no dia seguinte. Então, no dia seguinte, ele deixa Toshiro sozinho com Sarah para ir comprar itens necessários para a festa. No dia seguinte, enquanto Toshiro está carregando os itens para a festa, ele nota que Takuo está sendo espancado em um beco. Toshiro rapidamente entra em ação para enfrentar os valentões e espancá-los em outro lugar. Manabu encontra Tao, e no início fica em alerta, pois Tao era um hacker fora da lei que invadiu o departamento de polícia. Mas logo se divertem com seu interesse comum por hacking. Manabu percebe que ele e Tao são muito parecidos, cercados por pessoas que não entendem seu hobby. Como sinal de respeito,
Manabu chama Tao de irmão mais velho, deixando Tao feliz. Após resgatá-lo do beco, Takuo agradece a Toshiro por ajudar e confunde Sera e ele como um casal. Correndo para a festa na mansão, Toshiro e Sera se separam de Takuo, que lembra da irmã mais nova, da mesma idade deles. Cansado de entender o papel de irmão mais velho, Tao ajuda Takuo a procurar a irmã, detida pelo sindicato. Após a pausa, Shark ameaça matar M21 se ele ficar calado no interrogatório novamente. Mas Takuo lembra ao Shark que o M21 era sua única fonte de informação. Shark revela que matou todas as mulheres e crianças que Takuo poupou nas missões. Ao ouvir isso, Takio fica furioso e aponta a arma para Shark. Mas Tao o impede. Shark pede que ele abandone sua pena, pois a regra era matar vazadores. Mais tarde, na escola, Regis percebe Shark observando-o de longe. Shark percebe que Regis já o viu antes, e decide usá-lo como peão para obter informações de M21. Mais tarde, Regis encontra Shark e Hammer, e começa uma batalha. Regis supera Shark facilmente, então Hammer lança bombas para proteger Shark. Ele então joga uma pílula D para Shark, tornando-o mais forte. Agora capaz de acompanhar, Regis decide usar todo o seu poder e empala Shark antes de dar o golpe final. Regis para quando Hammer ameaça matar Manabu e Tashiro se ele não obedecer. Na base, Shark se reúne com Da5 e M21, e revela os novos prisioneiros na mansão de Frank. Sarah sai correndo ao sentir que a conexão mental com Regis foi destruída, indicando que Regis estava inconsciente ou morto. Pensando que Manabu e Toshiro também estavam em perigo, Rai e Frank seguem Sera. Inconsciente, Regis enfim desperta e se vê algemado, cercado por membros do Da5. Shark, achando que Regis sabia do caixão, tenta forçar sua ligação com o M21 para salvar Regis. O M21 mente sobre sua relação com Regis. Toshiro e Manabu também acordam e percebem que já conheceram alguns membros antes. Toshiro se surpreende ao ver Tátil, enquanto Tao é ridicularizado por Shark, após Manabu chamá-lo de irmão mais velho. No entanto, ninguém esperava encontrar o guarda da escola, M21, entre os membros. M21 ignora os pedidos de Manabu por explicações, então Shark testa a determinação de M21, ameaçando matar Tashiro antes que algo aconteça. Tao intervém, e Takuyo sugere liberar os novos prisioneiros do CAP, após usar uma droga para apagar suas memórias. No entanto, Kranz apoia a decisão de Shark de matá-los, pois qualquer risco potencial é inaceitável. Enquanto Shark avança para empalar Manabu, Toshiro tenta desacelerá-lo. Ao perceber que a humanidade de M21 já estava esgotada, Regis decide fazer justiça com as próprias mãos e proteger Manabu. Shark então derruba Regis no chão e o levanta para desferir uma série de socos em seu rosto, tentando proteger Regis. Teshiro corre para dar um soco em Shark. Enquanto isso, voltando com todo o cardápio do KFC, Hammer encontra Sera em seu caminho de volta para a sala de interrogatório. Hammer lança bombas, mas Sera corta seu corpo. Ele lança mais bombas, mas Sarah o mata com um soco. Shark solta Regis para enfrentar Tashiro. Takio protesta, mas Kranz manda Takuo investigar as bombas nos andares superiores. O M21 tenta libertar Teshiro e outros alunos oferecendo informações, mas Kranz se recusa a deixar testemunhas. Shark levanta Toshiro pelo pescoço para sufocá-lo. Enquanto isso, o M21 começa a questionar suas decisões. Ele estava perto de cumprir sua promessa ao 24, encontrando outros experimentos fracassados, mas agora estava em um dilema. Manabu tenta ajudar, mas Shark o arremessa. Percebendo que estava perdendo sua moralidade, o 21 decide ajudar Toshiro arranhando o braço de Shark com a garra. No telhado do prédio, Rai e Frank pousam, mas encontram Takio à frente. Frank sugere que Rai ajude os amigos enquanto ele enfrenta Takio. Frank ataca Takio, que bloqueia o ataque com uma caixa preta. Takio então começa a atirar em Frank com um rifle enorme. Frank desvia dos tiros e se aproxima, mas nota que Takio também possui uma pistola. Frank se salva a tempo, então Takio decide usar a pílula D para acelerar as coisas. No andar de cima, Sarah encontra Hammer novamente, que sobreviveu ao ataque anterior e agora está sob a influência da colina profunda. Enquanto isso, o M21 continua atacando Shark, que o repele para proteger os alunos. O M21 se coloca na frente do ataque de Shark, derrubando-o. Ao perceber que M21 estava do seu lado, Regis quebra suas algemas e lança Shark para longe. Shark então usa a pílula D para ganhar força, mas Regis ainda consegue encurralá-lo. Antes que Regis pudesse decapitá-lo, Kranz salva Shark e toma a pílula D. Pensando que Kranz estava tentando ajudá-lo, Shark fica surpreso ao ser empalado por Kranz, que revela sua intenção de absorver os outros usando a pílula. Após reduzir Shark a pele e osso, Kranz o joga longe e repele facilmente os ataques de Regis. Ele então soca Regis,
mas decide poupá-lo, pois Regis tinha informações sobre o caixão. Ao ver Regis, o M21 tenta ajudar, mas sangra pelo corte. Sem esperança, o M21 vê Rai por perto, entrando com Kranz à vista. Rai, irritado, se ofende. Quando Kranz fala sem permissão, Rai o faz cair com controle mental. Enquanto isso, Takuo aponta sua pistola a queima-roupa para Frank. Tachio quer acabar rápido com Frank, pois precisa lidar com Rai depois. Ao ouvir isso, Frank decide liberar seus poderes selados para proteger sua mestra. Simultaneamente, Sarah invoca sua Soul Weapon, chamada de Death Scythe. Ela decapita Hammer e sai, apenas para testemunhar uma batalha chamativa acontecendo no telhado. No telhado, Takio tenta desesperadamente se esquivar dos espinhos de Frank, mas acaba sendo capturado. Enquanto Tachio se preparava para aceitar seu destino selado, um vislumbre do rosto de sua irmã o forçou a lutar com todas as forças pela sobrevivência. Takio salta e dispara em Frank, quase atingindo seu rosto. Tachio corre atrás de Frank, mas ele o imobiliza. Tachio cai e Frank avança para finalizá-lo. No entanto, Sarah chega ao telhado e percebe que Frank não é humano comum, só finge ser. Da mesma forma, Frank percebe que Sarah é uma líder nobre de clã por ter uma Soul Weapon. Reconhecendo Sarah de antes, Takio pede a Sarah que proteja Toshiro, pois ele o salvou no beco anteriormente. Frank decide poupar Takio, instruindo-o a se desculpar com Toshiro, depois que eles terminarem de limpar a sala de interrogatório. De volta à sala de interrogatório, Kranz resiste ao controle mental imposto por Rai e tenta atacá-lo com uma lâmina. Rai interrompe o ataque sozinho e o lança contra a parede. Kran envia diversos golpes em direção a Rai, que os desvia habilmente usando sua barreira protetora. Desesperado, Kranz manda Tal tomar a pílula D. Tal obedece e vai até Kranz. Apesar dos protestos de Manabu, Kranz o ergue pelo pescoço e exige pressa, mas é surpreendido quando Tal foge e o acerta com um taser. Furioso com a traição, Kranz ataca para eliminar Tal. Porém, Rai paralisa Kranz com seu poder, permitindo a fuga de Tal. Ao ouvir Manabu suplicar, Rai se volta para ele, lembrando que os protegeria de qualquer forma, pois eles são amigos. Rai faz uma saudação a Hitler, manipulando o sangue. Regis reconhece essa habilidade como o campo de alimentação de sangue, surpreso com o poder absoluto de Rai. Rai decide erradicar Kranz com seu próprio sangue derramado na batalha. Incapaz de acompanhar, Kranz é apagado, encerrando a luta. No dia seguinte, na mansão de Frank, Takuo acorda e encontra M21, com bandagens ao lado. Em uma outra sala, Frank percebe que Rai está tossindo sangue por causa do esforço da batalha anterior. Antes que pudesse ajudar Rai, ele diz a Frank para não se preocupar com ele, e que deveria ter vergonha de ser egoísta e quebrar seu selo sem permissão. Ao lembrar-se de ter quebrado o selo, Frank pede desculpas a Rai, pois ele havia selado os poderes de Frank antes, e ele não deveria usar seus poderes selados sem o consentimento de Rai. Frank, esperando punição de Rai, ficou surpreso quando Rai retirou tudo, pois confiava que Frank era sábio e não desobedeceria a Rai. Com fome, Rai e Frank vão à mesa, onde Tal admira as habilidades culinárias de Sarah, mas se surpreende mais com o ramen de Frank. Na varanda da mansão, M21 lamenta não ter informações sobre seus colegas de experimentos fracassados e culpa sua fraqueza pelo fracasso. Rai diz a M21 que ele tem mais potencial e revela sua verdadeira forma poderosa. Impressionado, M21 promete se fortalecer. Em outra sala, Tal e Takuo decidem se esconder da União hackeando o servidor e fingindo estar mortos. Preocupado, Takio fica chocado ao saber que sua irmã nunca existiu e que suas memórias foram criadas pela União. Sentindo-se um peso para Frank, Tal decide partir com Takuo no dia seguinte. Ao saírem, Tal informa a M21 que tentou obter dados sobre outros experimentos falhos, mas os registros foram destruídos. O MUM-21, achando que a União os seguirá, implora a Frank por abrigo na mansão. Com o consentimento de Rai, Frank permite que Takuo e Tal fiquem, transformando a mansão em um refúgio. No dia seguinte, Toshiro e Manabu decidem voltar ao ensino médio após uma longa pausa, e encontram ainda mais garotas pervertidas. O belo trio de dois novos guardas, Tal, Takio e M21, deixa todas babando. Elas enlouquecem com a entrada de Sr. Rai, o que deprime Toshiro, pois ele não conseguiu arranjar esposa. No intervalo do almoço, Tashiro estava triste com sua vida sem garotas. Manabu pede ajuda a Rai, o charme da escola. Rai gagueja uma palavra e todas as garotas desmaiam, irritando ainda mais Toshiro. Desesperado para ajudar Toshiro, Manabu pergunta por quem ele tinha uma queda. Infelizmente, era Sarah, a única garota tão bonita e sem emoção quanto Rai. Com uma situação tipo código vermelho,
Manabu reúne Taku, Tao, MM21 e Hai para ajudar na vida amorosa de Toshiro. Manabu pede ajuda, já que todos tiveram sucesso com garotas, e revela que Tashiro estava de olho em Sera. Sabendo que conquistar Sera era uma missão impossível, Tao, Tashio e Moon21 tentam recusar, mas acabam ajudando a pedido de Hai. Após várias tentativas, Toshiro não consegue criar sinergia com Tao, Takio e M21 e, sem opções, decide visitar Frank na sala do diretor. Toshiro pergunta a Frank se ele já teve problemas com garotas, e para sua surpresa, Frank diz que sim. Quando Frank começa a contar sua história, Toshiro logo percebe que os problemas de Frank com garotas eram para se livrar delas, pois ele era bonito, e elas o perseguiam sempre. Toshiro resolve se encontrar com Regis, pois ele era a única pessoa que costumava estar com Sera o tempo todo. Como Regis e Sera estavam em termos formais, Regis não consegue ajudar Toshiro, o que leva M21 a chamar Regis de inútil, já que ele não foi útil. Regis e M21 logo começam a discutir, como sempre, e como consequência, Regis decide não ajudar Toshiro. Antes que Regis pudesse ir embora, Hai surge atrás dele e ordena que ele ajude Toshiro. Após um tempo na biblioteca, Regis, Tao, Takio e M21 ajudam Toshiro a escrever uma carta de amor. Mas é inútil, pois Toshiro não consegue escrever sem ser formal ou estranho. Irritado, Toshiro descarta o papel e o joga fora, caindo perto do Shu de Hai. Tentando impressionar Sara, Toshiro planeja mostrar suas habilidades no basquete para Sera. Para ajudar Toshiro a parecer legal, Tao, Takio, MM21 e Regis concordam em jogar como novatos e deixar Toshiro levar a coroa. Quando a partida de basquete começa, Hai, por coincidência, assume o controle da bola. Com uma aura poderosa emanando dele, ninguém ousa se aproximar. Hai, sem conhecer as regras do basquete, começa a andar com a bola na mão e é obrigado a ceder a posse. Devido à regra de caminhada, o jogo reinicia, e a bola, novamente por coincidência, é direcionada para o time de Hai, que desta vez evita a bola com graça, a deixa com o adversário. Regis, agora com a bola, age egoístamente e ignora o plano, rivalizando com o MM21. MM21 e Regis competem entre si, tentando superar-se com mais cestas. Após um tempo, a bola vai para Hai, que a recebe novamente para ajudar Toshiro. Hai passa a bola para Toshiro com toda a velocidade, fazendo a bola passar pelo bloqueio do MM21, para que Toshiro possa controlar a bola com sua única chance de se aprimorar. Para a alegria das meninas presentes na quadra, Toshiro salta com intenção de afundar a bola. No entanto, essa chance única é arruinada por Takuya, que também esquece seu próprio motivo, e começa a roubar a bola, fazendo um gol e conquistando o coração das meninas. Desesperados, Toshiro e Manabu sentam-se em um banco do lado de fora. Toshiro decide parar de perseguir Sera, achando que ela não tinha sentimentos por ele. Logo depois, Sera e Regis se aproximam por trás, e Sera mostra a carta de amor que Toshiro jogou fora. Toshiro, envergonhado, pergunta se ela leu a carta. Sera confirma que leu, e diz a Toshiro para ser ele mesmo, pois é mais charmoso quando é verdadeiro consigo e com os outros. Enquanto iam para a casa de Frank, Sera entrega a bolsa de Toshiro, e sorri pela primeira vez, enquanto todos se dirigem à mansão. Ao chegarem, Manabu e Toshiro veem todos sentados formalmente, aguardando-os. Frank então revela que Hai reescreveria suas memórias. Sabendo quem eram os nobres e super-humanos, Manabu e Toshiro protestam, mas acabam concordando. Frank revela que reescrever memórias era vital para sua segurança, pois o segredo dos nobres e super-humanos devia ser guardado. Hai, garantindo que Manabu e Toshiro mantenham seus sentimentos, reescreve suas memórias para esquecerem que são nobres e super-humanos. No dia seguinte, Jejuval K. Landegor, líder do clã Landgrel, visita a academia. Os nobres da academia notam Jegutal, e Regis e Serbo o saúdam. Como Regis é do clã Landegor, Jegutal questiona seus deveres, já que parecia perder tempo com humanos modificados. Antes que Regis responda, Frank, que conhece Jejutal, o cumprimenta no portão e o convida à sua mansão. Enquanto isso, em Luquedônia, o senhor dos nobres, Hascrea, faz uma reunião. Hai, um líder do clã, diz que deve informar os outros nobres sobre a ida de Jegutal ao Japão. Alguns notam que Regis e Sera, responsáveis pelo caixão, estão calados há tempos. Isso faz acreditar que estão em silêncio intencional, talvez em conluio com Hai, visto como traidor por supostamente trair o antigo Lorde, pai de Hascrea. Após a reunião, Carias acha que as especulações sobre Regis e Sera são presunçosas. Rajak ainda considera possível uma traição. Rael, irmão mais novo de Rajak,
ouve o nome de Sera e o seu na conversa e intervém. Rajak, líder do clã Kirsha, lembra ao irmão seu baixo status e o ignora. Na mansão de Frank, Jejutau encontra Rai e revela que, como o sono eterno era visto como morte, muitos acreditavam que Rai foi visto como traidor por causar a morte do senhor anterior, mesmo ele estando em sono eterno. Como muitos líderes de clãs nobres também adormeceram eternamente com o senhor anterior, a diferença entre os antigos e os novos nobres era enorme. As lacunas foram preenchidas de forma desesperada, deixando Luquedônia, o país dos nobres, vulnerável para recuperar sua força perdida. Ele vai para Luquedônia. Ao se aproximar dos humanos, Rai decide permanecer mais um tempo na escola, e pede a Jegutau para aguardar. Enquanto isso, Regis e Sera explicam aos M21 Tau e Taku sobre os líderes de clãs e a nobreza. Como eles eram super-humanos e desconheciam os nobres, Sera revela ser a líder do clã Loyard. Além disso, Regis revela que Jegutau é seu avô, o que fica evidente pela mancha de cabelo preto entre os cabelos brancos de ambos. Enquanto isso, na mansão de Frank, como Rai ia ficar mais um pouco, Jegutau decide ficar também. Em vez de agradecer a hospitalidade, Jegutau diz a Frank que não confia nele, pois Frank foi um rei nobre assassino há 820 anos, e envolveu-se no massacre de centenas de nobres. Lembrando seu passado, Frank tem um flashback de sua brutalidade ao matar nobres há 820 anos. Como os humanos eram desprezados pelos nobres, Frank matava nobres para que sentissem o mesmo que os humanos. Assim, ele virou o Noble Hunter. Após os eventos de 820 anos atrás, o Senhor designou Jejutau e Hagura, líder do clã Kirsha, para capturar Frank. Após a ordem do Lorde, numa noite tranquila, Jejutau, Hagar e a Ordem dos Cavaleiros, composta por nobres caçadores, foram à prisão. Os agentes invadem a casa de Frank. Sabendo que seu esconderijo estava comprometido, Frank foge. Logo, ele é encurralado em um penhasco. Sem saída, Frank usa seus poderes e derruba o exército instantaneamente. Após derrotar os agentes, Jejutau e Hagar o seguem e impedem sua fuga. Frank, sem querer cooperar, inicia uma briga com Hagar. Após algum tempo, Rhaegar pediu a Jegutau que se afastasse enquanto desembainhava cartas, sua arma da alma. Esta é uma arma sobrenatural que pode ser convocada livremente pelos líderes nobres do clã e pelo Senhor. Ao ver Hagar desembainhar sua única arma, Frank invoca nuvens que cobrem todo o céu e começam a gerar eletricidade roxa. A eletricidade roxa atinge a mão de Frank e em um instante, ele invoca a Dark Spear, que é sua arma. Frank, após lutar com Rhaegar, começa a perder o controle do corpo. Com a Dark Spear corrompendo sua alma, Jejutau, percebendo a gravidade, decide abandonar sua honra. Ele se une a Rhaegar II contra Frank para encerrar a luta. Jegutau saca sua arma da alma, e todos atacam juntos, causando uma grande explosão. Quando a fumaça se dissipou, Frank já havia sumido, com rastros de sangue mostrando seu caminho. Frank, sangrando do estômago, entrou em uma mansão silenciosa, achando que estava vazia. Surpreendentemente, encontrou um homem misterioso em um quarto escuro olhando pela janela. Era Rai, que se tornaria seu mestre. Frank o confunde com um mordomo. Na mansão, Jejubal e Rhaegar avisam Rai sobre o pedido do Senhor para ver Frank. Rai torna Frank seu servo oficialmente, surpreendentemente recusando os líderes do clã. Frank treina intensamente sob Hagari. Mas Jejutau quer prender Frank por manchar o nome de Rai. Frank, obediente, vai ao Lorde, mas sente o ódio dos nobres. Ao ir à sala do trono, o Lorde revela o isolamento de Rai e sugere um pacto de sangue com Frank para prolongar sua vida. Frank, hesitante em servir aos nobres, lembra sua meia década com Rai. O Lorde vê Rai como essencial para proteger a nobreza. Mas Frank zomba da opinião do Lorde, sugerindo abolir o sistema. Intrigado, o Lorde deixa Rai e Frank sob seus cuidados. Após a reunião, os nobres fofocam sobre um pacto de sangue entre Rai e Frank. Urit fica irritado. Mais tarde, Frank convida Jegutau para um duelo. Urit, irritado com Frank aceitando Rai, duela com ele. Frank controla seu poder, mas Yurik Sarakai o provoca, fazendo Frank mostrar uma forma demoníaca. Rai e o Senhor chegam, e Rai usa o sangue deles para trazer Frank de volta. Frank, enfaixado na mansão de Rai, decide fazer um contrato de sangue com Rai. Ambos concordam, e Frank jura lealdade. No presente, Jejutau se arrepende de permitir o contrato. Ele tenta convencer Frank a levar Rai de volta a Lucidônia para provar sua inocência, mas Frank se recusa, destacando a mudança positiva de Rai. Jegutau percebe que Rai está satisfeito e parte, encontrando Regis e Sera. Em Luquedônia, Jejutau informa a Hascreia que os amigos de Rai confundiram outra pessoa com ele. Hascreia duvida, e tenta ler a mente de Jeju, levando à sua prisão.
Rael se oferece para recuperar Sera, e Hascreia confia a tarefa a ele. Ao chegar no Japão, Ryu corre para a escola de Sera. Saltando entre prédios, ele usa controle mental para limpar o campo de esportes, alertando Sera, Rael, Regis e Rai sobre um nobre poderoso. Sentindo problemas, Tal, Takio e M21 correm ao telhado e encontram Ryu, que os insulta como humanos. Ignorando Regis, Ryu fala de seu amor por Sera, revelando uma proposta passada. Rael ataca M21, até que Regis e Sarah intervêm. Sarah exige que Rael vá embora, e ele concorda relutante, sussurrando uma ameaça antes de partir. Regis pergunta sobre o sussurro, mas M21 desmaia pelos ferimentos, gerando urgência. Levam-no para Frank, que o coloca em uma cápsula de regeneração. Regis explica a força de Ryu, como puro sangue Kirsha. Regis revela o motivo de Rael para levar Sera de volta a Luquedônia, levantando questões sobre uma proposta anterior. Sera revela que Rael a pediu em casamento anos atrás, resultando em seu confinamento por enlouquecer. Após a rejeição, Tal e Takio pedem experimentos de Frank para obter força. À noite, Sarah acalma um Regis preocupado nas varandas, surpreendendo-o com um gesto de conforto. Ela o aconselha a dormir, e mais tarde, sai sozinha para encontrar Rael. Frank pede a Rai permissão para lidar com Rael, recebendo aprovação quando Rai retira o selo de seus poderes. Enquanto isso, Ryu espera por Sarah, mas é rejeitado de novo. Enfurecido, se prepara para atacar. Frank intervém, e uma batalha feroz começa, revelando a arma de Ryu, Grandia. Surpreendendo Sarah, a luta se intensifica, e Frank provoca Ryu a usar seu potencial. Rael revela a ordem do Senhor, forçando Sera a obedecer ou ser traída. Regis quer acompanhar Sera, mas Rael recusa, citando ordens do Senhor que levam Sera a Luquedônia. Rael ri, revelando a grave situação de Jejutal por sua mentira. Sem opções, Frank e Regis voltam à mansão e contam a Rai sobre Sarah e Jegutal. Rai decide resgatá-los, e Frank e Regis se preparam para ir a Luquedônia. No palácio de Hascrea, ela espera o dia de enfrentar Rai, buscando vingança pela morte do pai. Sera, com Rael, entra na sala do trono para ser interrogada. Nesse momento, um Hascrea revela que Jejutal está preso por relatórios falsos. Buscando a verdade, Hascrea questiona Sera sobre o encontro com um suposto nobre, enquanto se misturava aos humanos. Sem resposta clara, Hascrea tenta ler a mente de Sera, fazendo-a gritar de dor. Rael defende Sera, revelando que encontraram apenas humanos modificados, e um humano loiro de sangue forte. Então, Hascrea ordena o confinamento de Sera por hesitar. Rai, Regis e Frank voam para Luquedônia para ajudar Sera e Jejutal. Frank tranquiliza Regis sobre o humano modificado, e pousam no mar de Lucidônia. Ao planejar ir à mansão de Raiz, os líderes do clã descobrem a prisão de Sarah e Jejutal, e ouvem sobre o acidente do jato. Lud sugere enviar cavaleiros para investigar. Em Luquedônia, Rai, Regis e Frank entram em uma floresta proibida perto da mansão de Raiz. Após o pouso forçado, eles sentem uma aura misteriosa e encontram a arma do senhor anterior, o Ragnarok. Regis vigia enquanto Rai investiga. Enquanto isso, Regis, disfarçado, enfrenta cavaleiros, mas é traído quando sua máscara cai. No entanto, os humanos modificados o salvam, revelando que o seguiram secretamente. Rai admite ser responsável por Sarah e Jejutal. Ele esclarece que é acusado da morte do senhor anterior, por não ser nobre. M21 questiona a nobreza de Rai. Frank revela o poder único de Rai, surpreendendo Regis e os humanos modificados. Apesar dos rumores, eles apoiam Rai. Rai lembra que o antigo senhor previu seus futuros aliados. Rai vai ao santuário encontrar Hascrea. Os cavaleiros informam Hascrea da traição de Regis, reforçando sua confiança em Rai. Ela pensa em punir Jejuil com sono eterno, mas dá a ele uma chance de explicar-se. Hascrea relembra seu ciúme de Rai, revelado por Jegutal. Ela exige lealdade de Jegutal, que admite ter conhecido Rai no Japão. Hascrea poupa Jegutal, mas retira sua liderança, preparando-o para o sono eterno. Hascrea manda Rajak e Carias prenderem o grupo de Rai, culpando-o pela morte de seu pai. Sarah, ao saber do destino de Jejutal, foge da cela em retaliação a Rai. Regis, juntamente com M21, atravessam a floresta de Luquedônia em direção ao Palácio do Senhor. Eles tinham que servir de isca para Rai e Frank, para que pudessem chegar ao palácio com facilidade. Enquanto Regis e M21 seguem seu caminho, eles são interrompidos por Rael, que aterrissa na frente dos dois. De volta ao Palácio do Senhor, Sera segue seu caminho até Jegital, mas é interrompida por Rosaria, a líder do clã Eleanor, que fica em seu caminho. Rosaria, lembrando-a da traição, ordena que volte à cela. Mas Sera recusa. E logo elas lutam. Enquanto isso, Regis ouve que seu avô Getugel está sendo forçado a dormir eternamente, e corre para salvar Jejudal, enquanto o M21 garante que pode vencer Rael, Tal e Tátil. Segui-los deu a Regis confiança de que podiam lidar com Rael, pois tinham a pílula TTU, que Frank deu. Sem perder um segundo, Regis corre rapidamente para salvar Sarah e Jegutal. Enquanto isso, Rael fica enfurecido quando começa a sangrar, o que o faz perder o controle e ficar ainda mais furioso.
No palácio do Lorde, Sera libera sua poderosa arma da alma chamada Death Scythe. Em resposta, Rosarias convoca sua própria arma da alma, a Blood Witch. Enquanto as duas se engajam em uma intensa batalha à distância, Carias e Rajak percebem Regis correndo em direção ao Palácio do Senhor, com o objetivo de detê-lo. Carias detém Rajak e decide que ele vá deter Regis. Enquanto isso, na batalha entre Rael e os humanos modificados, para que as balas de Takio atinjam Rail, Tal diz a M21 para atrair Rail. M21, mestre em provocação, faz Rail se aproximar e cair na armadilha de Tal e Takio. Quando Rail se aproxima, as balas de Takio emitem choques de alta voltagem que Tal havia colocado nas balas de Takio, o que... Rail foi eletrocutado, ficando ainda mais furioso. Ao se soltar da armadilha, Rail invocou sua arma da alma, Grandias, tentando eliminar os humanos modificados de vez. Ao ver Grandias de longe, Frank se preocupa com os humanos modificados e parte com a permissão de seu mestre Rai, para protegê-los de Rael. Enquanto isso, Carias encontra Regis, e como se davam bem, aconselha-o a deixar Luquedônia por enquanto. Recusando-se a mostrar covardia, Regis permanece firme e diz a Carias que acompanhará Jegutal, aconteça o que acontecer. Vendo a convicção de Regis, Carias desafia Regis a passar por ele, e diz que, se Regis o arranhar, ele o ajudará a chegar ao Palácio do Senhor. Carias espanca Regis e sugere que ele reconsidere suas decisões. No entanto, Regis se levanta sempre para tentar revidar. Carias retorna à luta entre Rail e os humanos modificados. Rail, com sua arma Grandias, vira o jogo, brincando com M21 e desviando dos ataques de Takio e Tal. Após brincar com M21, Rail se prepara para enfrentar Tal e Takuo, mas é impedido quando M21 segura sua perna e o chama de falso nobre. Furioso, Rail está prestes a acabar com M21, mas é interrompido por seu irmão Rajak, que avisa Rail sobre Frank, que também veio proteger os humanos modificados. Frank diz que Hagar, o antigo líder de Kirsha, era igual a ele. Ao perceber, Rajak decide levá-lo a sério e convoca sua Soul Weapon. Frank invoca sua lança negra e enfrenta Rajak. Enquanto isso, no caixão do pai, Haskreya presta respeitos e se prepara para lutar contra Rai de forma implacável. Como o pai dela cometeu o erro de confiar nele, ela então ordena que Lutes traga Jegutal até ela e chama Rosaria por telepatia. De volta ao campo de batalha, Frank se defende enquanto Rajak avança rapidamente com sua velocidade. Rajak então forma várias duplicatas e avança em direção a Frank, que usa sua lança para cortar todas as duplicatas. Ao ver os humanos modificados torcendo por Frank, Rail lança um golpe contra eles. Frank bloqueia o ataque de Rail, mas é surpreendido por Rajak, um homem honrado. Rajak também se fere para que a luta com Frank seja justa. Enquanto isso, Regis desmaia devido à perda de sangue. Mas Carius o ampara, lembrando-o de sua promessa. Regis dá um leve soco em Carius, que se orgulha de sua determinação. No palácio, Haskreya condena Sera ao sono eterno por proteger Jejutal. Jejutal novamente afirma a inocência de Rai e Sera, mas Haskreya não escuta. Ele lembra Haskreya que condenar Rai seria impossível, já que Frank, o único humano poderoso reconhecido pelo senhor anterior, estava com ele. No campo de batalha, Frank exaure Rajak e o fere. Ao ver seu irmão perder, Rail tenta dar sua arma da alma a Ronkak, para fundi-la com a dele. Mas Rajak o repreende. O pai, Hagur, dividiu sua arma da alma entre Rajak e Rail, o que ia contra as regras da nobreza. Ao ouvir Rail querer unir as peças da Soul Weapon, desrespeitando o desejo do pai, Rajak fica furioso. Enquanto isso, Jegutal critica Haskreya por não entender o passado de Frank e Rais, chamando-a de incapaz de ser Lorde. Jejutal revela aos líderes do clã o motivo do ódio de Haskreya por Rai. Todos ficam chocados ao saber da sugestão do senhor anterior de fazer de Rai o próximo senhor, em vez de Haskreya, o que gerou o ódio. Jejutal ainda destaca que Haskreya nunca tentou entender por que Rai recusou ser o próximo senhor. Surpresos com suas palavras, os líderes pedem respeitosamente que Jejutal se cale. Haskreya invoca o Ragnarok e vai até Jejutal para colocá-lo em sono eterno. Quando Haskreya ia punir Jedutal e Sera, Rai surge na entrada principal para salvá-los. Ao se aproximar de Haskreya, Rai é impedido por Karu, líder do clã Ru. Garant Ka usa seus ataques mais fortes contra Rai, mas sem efeito, pois Rai desvia e o lança longe. Rosaria, a líder do clã Eleanor, rapidamente invoca sua única arma, a Blood Witch. No entanto, isso também acaba sendo inútil, pois Rai consegue desviar facilmente de todos os ataques lançados por ela. Para proteger a rainha dos projéteis desviados, Lutes Mergas, o líder do clã Mergas, usa sua própria arma única, Isinork, para bloquear os ataques que chegam.
Rosaria, sem conseguir se defender de seus próprios ataques, cai no chão. Nesse momento, Ludus Merges assume seu lugar e utiliza Izenock contra Rai, tentando encolher até que Rai seja esmagado. Cansado das tentativas inúteis do líder do clã, Rai usa seu controle mental M para forçar os líderes ao chão. Com o poder absoluto do controle mental, Sera, surpresa ao ver alguém que não é um lorde controlar as mentes dos líderes, pergunta sobre o verdadeiro poder de Rai. Jejutau revela que Rai era um noblesse, significando que ele tinha poder superior ao dos lordes, e noblesse como ele eram designados para proteger e punir os lordes. Ao ver os líderes do clã sob controle de Rai, Hascrea entra na batalha. Com sua arma, o Ragnarok, cria um redemoinho de sangue com uma aura forte. Sentindo a aura anormal da arma do Senhor, todos, de frente aos líderes, param de lutar e correm para o palácio. No palácio, Rai, como noblesse, desvia do ataque de Hascrea e a lança ao telhado. Rai, ao perceber que ela não estava utilizando todo o seu potencial, a provoca para usar o campo de sangue, um ataque que somente os nobres e os senhores nobres conseguiam realizar. Provocada a usar o campo de sangue, Hascrea se esforça ao máximo, mas tudo acaba sendo em vão, pois Rai, mais uma vez, anula o ataque mais forte dela. Desesperada, Hascrea cai no chão enquanto chora por ter perdido para ele novamente, já que seu pai, o senhor anterior, havia inicialmente escolhido Rai em vez dela para se tornar o senhor. Ao ver Hascrea tão vulnerável, os líderes do clã se levantam novamente para proteger Hascrea e sua honra. Rai, ao ver essa determinação, diz que é inútil, pois continuarão perdendo, a menos que Hascrea domine o campo de sangue. Ignorando Rai, eles se juntam a ele, provando que Rai está certo, pois são humilhados novamente pelo poder de Rai. Depois de um tempo, entediado com a luta, Rai decide usar o campo de sangue nos líderes do clã e começa a acumular sangue do chão, fazendo com que o ar fique vermelho escuro. Para proteger os líderes do clã, Hascrea pula na frente deles e usa seu campo de sangue para anular o campo de sangue de Rai. Depois de exagerar e usar o campo de sangue, Rai e Hascrea caem devido à exaustão para evitar que Rai se jogue no chão. Frank pega Rai enquanto Karu se agarra a Hascrea em queda. Frank, Rael, Rajak e os super-humanos que lutavam fora entram no palácio. Todos veem Rai usar a mão para invocar outro Ragnarok. Surpreso com 2 Ragnaraks, o outro começa a brilhar, fazendo-o de Hascrea projetar o pensamento residual do senhor anterior. O senhor anterior revela que escolheu terminar sua própria vida, entrando em um sono eterno. Ele também menciona que, para evoluir, precisou confiar o futuro de Luquedônia à próxima geração. Assim, ele e alguns líderes sênior do clã voluntariamente encerraram suas vidas. Jejutau, que estava entre os que se dispuseram a morrer com o senhor, foi enviado de volta pelo senhor anterior para cuidar da próxima geração. Após saber a verdade de Jegutau, os líderes do clã perguntam por que ele não contou a verdade. Jegutau responde que se conteve ao ver os jovens sucessores abruptamente nos holofotes para substituir seus antecessores. Ele também revela que, com todos os sucessores confusos pela mudança de papéis, alguém se aproveitou para espalhar rumores de que Rai era um traidor. Envergonhado por não cumprir a ordem do senhor anterior, Jegutau pede a Hascrea que o castigue por não dizer a verdade antes de Hascrea anunciar a punição. Carias joga Regis diante de Jegutau a pedido dele, e pede que Hascrea também seja punido, pois ele era do clã de Jejutau. Os líderes do clã, vendo o potencial de Regis, pedem a Hascrea que não o puna, pois ele pode liderar o clã Landegor em breve. Ao ouvir os líderes do clã, Hascrea liberta Jegutau e Sera, agradecendo a Jegutau por estar sempre com ela. Logo depois, o resíduo do senhor anterior desaparece após pedir desculpas a Hascrea por não avisar de sua morte. Com isso, os 2 Ragnaroks se fundem em um forte Ragnarok, que Rai entrega a Hascrea, pois foi feito para os nobres senhores. No dia seguinte, com os super-humanos curados, Frank tem permissão de Hascrea para levar Regis e Sara de volta ao Japão. Enquanto isso, Rai encontra Hascrea fora do palácio do Lorde, que pergunta sobre seu pai. Rai, lembrando bem dele, diz que seu pai sempre se orgulhou dela, fazendo Hascrea rir feliz. Depois, Rai, Frank, Regis, Sara e os super-humanos partem de Luquedônia rumo ao Japão. Ao chegarem ao Japão, a rotina de Everybody volta ao normal quando Toshiro e Manabu se reúnem com todos, percebendo como suas vidas melhoraram no Japão com os humanos. Obrigado por assistir. Se gostou e quer mais, curta e inscreva-se no canal com notificações ativadas para não perder nada. Até a próxima, pessoal. Fiquem bem.